Mais uma coletiva de Mário Bittencourt e mais uma análise aqui do Raiz Tricolor. Foi falado sobre um possível novo plano de sócios que vai ser inaugurado em janeiro, portal da transparência, renovação de Evanilson, promoção no jogo contra o Vasco, enfim, muita coisa que eu vou comentar agora neste giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral e esse daqui é o giro de notícias para falar e comentar, na verdade também, a coletiva do presidente Mário Bittencourt dada nesta sexta-feira lá no CT Carlos Castilho. Você tem que vir aqui embaixo e apertar o like, é uma parada aí que está sendo muito pedida por todo mundo e, dentre outras coisas, ele comentou sobre isso que eu já falei na abertura, falou sobre a associação do clube, enfim. Vamos ver aqui, eu vou listando e comentando os assuntos falados. Primeiro assunto, portal da transparência. Vai ser meio que na ordem do que ele foi falando. Muito foi falado aqui, inclusive eu pedi bastante sobre para que fosse falado sobre o portal da transparência, porque ele lá atrás tinha anunciado que isso aconteceria em setembro, falou setembro, outubro, né, na verdade, e agora ele veio no final de outubro e foi falado, explicar o porquê que ainda não aconteceu o portal da transparência dentro do site do Fluminense. Segundo Mário Bittencourt, basicamente por custo. Por quê? O Fluminense está tentando fazer isso com dificuldade financeira. E, claro, gera custos. Afinal de contas, é um aporte de informações para ser disponibilizado no site do Fluminense que não são simples. E não adianta também ele lançar esse portal da transparência e não conseguir atualizar depois. Segundo ele, a atualização será mensal. Dentro desse custo, né, ele até falou, a gente já fez estudos, está tentando fazer testes e etc. E anunciou de que provavelmente será lançado para dezembro, janeiro, como a gente já meio que esperava, né, que sairia só pro ano que vem mesmo. Mas vai sair, o assunto não foi esquecido. Eu acho importante que não seja mesmo. Talvez não seja o que eu estava imaginando que seria, mas só de ter um portal e que mensalmente serão divulgadas as informações do Fluminense claramente, e informações aqui, eu não digo quanto que foi a conta de luz do clube não, isso é importante também, mas eu sempre gosto de destacar por quanto exatamente Pedro foi vendido. O jornalista pode divulgar, pode antecipar, mas a gente sabe que dia 31 de outubro, por exemplo, vai sair lá a informação da venda de Pedro. Por quanto que o Fluminense contratou não sei o que, vai estar lá a informação. Isso tudo é que é transparente. Outro assunto abordado também por ele na coletiva foi a renovação de Evanilson. Eu vou deixar claro aqui que eu não vou comentar todos os tópicos abordados por ele na coletiva. Eu tô abordando os que são mais, que eu julgo mais importantes, mas você sempre pode ir lá. Provavelmente quando esse vídeo estiver no ar, já tá no canal da Flu TV a coletiva completa, que tem lá 1 hora. Então vai lá e assiste, eu te recomendo isso, porque às vezes tem assunto que no meu filtro eu selecionei para comentar aqui, mas que no seu filtro tem outra notícia lá que é muito mais importante e que você quer saber muito mais sobre isso, beleza? Então, se eu não comentei sobre algo aqui, é porque no meu filtro não passou, mas vai lá, assiste e vê a coletiva que é muito mais interessante. Sobre renovação de Evanilson, voltando. O jogador, segundo Mário Bittencourt, o jogador entende que ele deveria ter sido mais valorizado no ano passado, né? Essa renovação já devia ter acontecido no ano passado, lembrando que Evanilson tem contrato até o final do ano, já pode até assinar pré-contrato com outros times, vem se destacando no Sub-20, porém, Mário também falou no final de que na semana que vem já está marcada uma conversa com os representantes dele e que deve chegar a um patamar de renovação mesmo e etc, que, enfim, os dois estão bem dispostos a renovar, tanto o Fluminense quanto o jogador. Então deve acontecer renovação. Sobre ele, o que Evanilson acha que deveria ter sido procurado no ano passado, etc. Vou ser sincero, não acompanhei a temporada de Evanilson no ano passado. Porém, o que ele está fazendo neste ano justifica uma renovação num jogador de 20 anos. Talvez no ano passado ainda não justificava. O que eu sempre falo aqui sobre o Daniel. O salário dele hoje é muito baixo, mas o que ele tinha feito lá atrás, quando ele renovou esse contrato, para receber um salário baixo igual a esse? Ele tem que sempre ver o patamar, a medição de salário não é pelo que o jogador está fazendo hoje, é pelo que o jogador estava fazendo quando ele renovou o contrato. O salário dele vai ser revisto quando ele renovar de novo. Inclusive, o presidente já falou que nessas conversas já está meio que definido de que ele vai ser incorporado mesmo ao profissional logo assim que acabar o Brasileirão Sub-20. Liberação de Caio Henrique, ele foi bem curto e grosso. Sim, o Fluminense vai pedir. Lembrando, Caio Henrique foi convocado, lembrando
não, porque eu nem tinha trago essa notícia aqui no canal. Aconteceu hoje a convocação do André Jardine e Caio Henrique foi convocado como lateral esquerdo mais uma vez para a seleção olímpica que vai jogar o torneio de Tenerife lá na Espanha, e Caio Henrique vai desfalcar o Fluminense, já está definido, se ele for mesmo efetivado essa convocação, ele vai desfalcar o Fluminense em uma rodada do Brasileirão contra o Atlético Mineiro. A apresentação dele será no dia 11, um dia depois do jogo contra o Internacional, e a volta dele será ainda, acho que dia 19, dia 20, um negócio desse. O jogo contra o CSA é no dia 23 ou 24, ou seja, ele desfalcará contra o Atlético Mineiro, mas sobre isso Mário Bittencourt foi perguntado e falou que sim, vai pedir a liberação. Na minha opinião, o Fluminense não tem que pedir a liberação à CBF, tem que não deixar o jogador ir. A única hipótese de liberar o jogador para ir para essa convocação para a seleção, que eu realmente acho importante, deve ser importante para o jogador, para Caio Henrique, para o Atlético de Madrid, etc., é já ter isso como um artifício de renovação de contrato para o ano que vem. Porque se não for renovar o contrato de Caio Henrique para o ano que vem com o Fluminense, qual a lógica da gente liberar o jogador? É compaixão com o jogador? O Caio Henrique não criou um vínculo ainda com o Fluminense que mereça tal compaixão da gente, não. Então, o Fluminense tem que usar isso, ó. A gente vai liberar Atlético de Madrid, você não quer tanto que valorize o jogador, etc. A gente vai liberar Caio Henrique, olha só. Você, não quer jogar na seleção, etc. A gente está liberando. A gente tinha o poder de não liberar, mas a gente está liberando. Mas ano que vem... Vamos aqui, tá aqui os papéis aqui pra gente assinar. Tem que ser assim, tem que trabalhar dessa forma. Se não for dessa forma, se for pra perder o jogador ano que vem, não libera. Joga logo contra o Atlético Mineiro, quem tá pagando salário também é a gente. Agora, passando mais pro final da coletiva, vamos falar sobre sócio. Tá rolando uma campanha, né? O Mário Bittencourt comentou sobre essa campanha do Flu 100 mil sócios, né? Não é necessariamente essa hashtag. Falei dela lá no meu Twitter, então as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Você pode ir lá e me ver falando bastante sobre esse tópico. Contei lá experiências e o que é também muito efetivo para se conseguir mais sócios para o Fluminense, mas aqui comentando a coletiva dele, tem pontos importantes sobre sócio-torcedor a serem listados. Por exemplo, os novos planos de sócio no ano que vem, e uma coisa que ele falou no início da coletiva é sobre voto online. Provavelmente está quase tudo certo para o Fluminense ter um voto online na próxima eleição presidencial. O Mário comentou que o custo para contratar isso hoje é alto para você manter até lá, então ele falou, a gente pode contratar esse aporte, né, de voto online, esse sistema, com até 15 dias de antecedência e que vai funcionar legal. Então, o Fluminense não precisa ter hoje esse sistema já, sendo que a eleição é daqui a 3 anos. Ele até listou de que vai ter alguma ação ali antes, ou até algumas ações antes, para fazer o teste também, né, que a galera chama de, para poder esticar o sistema, ver até onde que vai conseguir ir, se vai ter muito sócio votando ao mesmo tempo, se não vai dar problema, e etc. E uma dessas coisas deve ser o terceiro modelo de camisa do Fluminense em 2020, já com a Umbro. Esse trecho não foi citado por ele, mas a gente já sabe que é com a Umbro. Então, provavelmente a torcida vai participar, ou mais especificamente, os sócios talvez, né? Não sei se vai ser restrito só a sócios, mas eu acharia certo nesse ponto, vão participar da votação do modelo da terceira camisa do Fluminense para 2020. Num momento onde a gente fala muito sobre se associar ao clube e motivos, está aí mais um motivo para quem é de fora do Rio, né? Na verdade, não mais. Está aí, talvez, nesse plano atual, o primeiro motivo para quem mora fora do Rio, que é o motivo de poder votar em 2022. Sobre plano de sócios, é importante destacar, os nossos planos hoje são ótimos mesmo. Poucos clubes do Brasil têm planos tão bons quanto o do Fluminense em relação a custo e benefício, especificamente para quem mora no Rio e pode ir a jogos, né? Que eu sempre falo, só para atualizar, eu já gastei nesse ano de ingressos, eu fiz essa conta hoje, R$ 1.092 neste ano. Eu fui a 19 jogos, amanhã contra a Chape vai ser o meu 20º jogo no ano, eu já gastei R$ 1.092 de ingresso, mas eu não gastei esses R$ 1.092, eu gastei 420, que é o plano de sócio que eu paguei até agora, de fevereiro até hoje. Então eu já tive uma economia de mais de R$ 600 só com ingressos. Então o nosso plano hoje vale a pena. Porém, para o ano que vem vão ter novos planos também disponíveis e alguns aperitivos ali foram dados pelo Mário Bittencourt sobre que tipo de plano nós teremos. Ele falou que em janeiro vão ser divulgados, etc, com a campanha, mas aí os exemplos que ele deu, por exemplo, sócio de Xerém, para quem quiser apoiar mais a base, todo o dinheiro desse plano de sócio vai ser direcionado para a base do Fluminense, né? Enfim, tem ali as suas
duas categorias, e essa eu acho até como interessante. É uma forma do torcedor apoiar a base do Flu, e que a gente sabe que é o maior celeiro de tanto de jogadores quanto de dinheiro pra gente hoje. Outro que ele citou foi um programa de pontos, que isso aí é normal em vários clubes do Brasil, que você, tanto pelo tempo que você é associado, ou então pela quantidade de jogos que você vai, você tem mais vantagens em relação a quem tá entrando hoje. Esse não estimula tanto a entrada de novos sócios, estimula a manutenção dos sócios que já existem. E um ponto que ele citou, e que aí a condução da argumentação dele foi levada para isso já também, né, de que contra o Vasco já terá um prognóstico do que vai ser pro ano que vem, que é um setor destinado, um setor do Maracanã destinado para sócios do Fluminense. E já teremos um aperitivo disso no jogo da próxima semana, no sábado que vem, contra o Vasco, no clássico no Maracanã, onde o Vasco vai ser colocado como visitante mesmo, né, assim como foi o Botafogo, 10% lá do outro lado no setor norte, e o setor leste inferior será destinado apenas a sócios do Fluminense. Todos os sócios do Fluminense poderão fazer o check-in para esse setor e ainda poderá levar um outro acompanhante, que pode ser sócio ou não necessariamente sócio, de graça. Ou seja, aquele setor ali que cabe quase 5 mil pessoas, será somente para sócios torcedores do Fluminense e sócios também do clube, que ainda poderão levar um outro torcedor. Ou seja, eu já fui lá e fiz meu check-in logo com os dois lugares, então você que está assistindo isso aqui é sócio, corre e faz o seu check-in. Vai lá e garante que esse setor vai estar lotado na partida contra o Vasco. Já é um aperitivo, eu acho isso uma ideia boa, assim, pro ano que vem mesmo. Talvez não a leste inferior, mas enfim, com adequações, e vamos ver como é que vai ser nessa partida contra o Vasco. Enfim, saudações tricolores, até a próxima, valeu. Caraca, você por aqui chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita para acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei, e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e, claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado.